gregos foram responsáveis por avanços muito importantes em diversas áreas do conhecimento humano, como política, matemática e filosofia. Não podia ser diferente na medicina. Essa foi a primeira civilização a introduzir o seu caráter científico, desprendendo-se da forte influência religiosa até então presente na maioria dos povos. Mas nem sempre a medicina grega foi assim. No seu início, ela também era baseada em dogmas religiosos. A Grécia Antiga é dividida cronologicamente em 4 períodos principais: arcaico, clássico, helenístico-macedônico e helenístico-romano. Esse período era marcado por uma medicina com pouco embasamento científico e voltada quase exclusivamente para a religião. Acreditava-se, na época, que as doenças eram frutos de entidades divinas. Esse modelo teórico é conhecido como concepção ontológica das doenças. Muito pouco se sabia sobre anatomia e fisiologia humana, e acredita-se que esse conhecimento era baseado na observação da anatomia interna de animais sacrificados. Os gregos eram politeístas, e segundo a mitologia grega, o deus responsável pela cura era Apolo, e por isso era considerado o médico dos outros deuses do Olimpo. A lenda diz que Apolo transmitiu seu conhecimento para o seu filho, Asclépio ou Esculápio, que ficou tão eficiente na arte da cura que Plutão o acusou de diminuir o número de almas no mundo dos mortos. Por isso ele foi destruído por um raio de Zeus e então se tornou um objeto de adoração. Seus seguidores construíram diversos templos espalhados pela Grécia. As Asclepíades, ou santuários de cura de Asclépio, que se tornaram uma grande referência em tratamentos eficazes para a época. Como se acreditava que as doenças eram causadas por castigo divino, os profissionais de saúde eram os devotos de Asclépio e boa parte de seus métodos terapêuticos baseavam-se em rezas, sacrifícios de animais e banhos medicinais. Além disso, também era comum o uso de plantas e métodos naturais, como massagens e indução de vômito e diarreia. Há ainda relatos de execução de sangrias que consistiam na retirada de parte do sangue do paciente com o objetivo de alcançar a cura. A escolha do tratamento era exclusivamente fundamentada na religião, e se fosse bem sucedido, o paciente deveria presentear Asclépio com um modelo da parte de seu corpo doente feito de cera, prata ou ouro. Foi com Asclépio que surgiu o símbolo da medicina, a serpente enrolada no cajado. A serpente, por trocar de pele, representa a renovação, a liberação das doenças, o renascimento. E o cajado era símbolo da autoridade espiritual, atribuindo à medicina a ideia de que, não acima das atividades médicas, o poder de vida e morte, saúde e doença pertence a um ser divino. No final do período arcaico, começaram a surgir as primeiras teorias em relação às doenças que não estavam ligadas à religião. Inicialmente, os gregos acreditavam que os componentes do universo, terra, fogo, água e ar, também eram os componentes do corpo humano, e para que houvesse saúde ou doença, deveria haver equilíbrio e desequilíbrio, respectivamente, desses elementos. Os principais filósofos dessa linha de pensamento eram Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Também no final do período arcaico, houve importantes contribuições de outros filósofos, como Pitágoras e seu aluno Alcmeão. Pitágoras, além de ser um matemático brilhante, descobriu que o cérebro é o órgão central das atividades humanas. Alcmeão foi o pioneiro em atribuir a saúde ao equilíbrio dos elementos e a doença à preponderância de algum deles. Foi no período clássico que ocorreu o maior avanço científico da medicina grega, centrado na figura de Hipócrates, quem deu à medicina grega o espírito científico e os aspectos éticos. Foi nessa mesma época que ocorreu o auge da democracia ateniense. Dentre os contemporâneos desse mesmo período pode-se citar Aristóteles, Sócrates, Platão, Heródoto, entre outros. Voltando a Hipócrates, ele nasceu na ilha de Kos e recebeu sua primeira instrução médica de seu pai. Além disso, estudou em Atenas e adquiriu muita experiência ao viajar e praticar pelas cidades de Trícia, Tessália e Macedônia. As 3 principais contribuições de Hipócrates para a medicina foram separá-la da teologia e da filosofia, reunir todo o conhecimento solto das escolas médicas de Kos e Cnido em uma ciência sistemática e dar aos médicos a maior inspiração moral que eles tiveram. Antes de Hipócrates, o médico ou era associado a padres em tempos de paz ou era um cirurgião em tempos de guerra.
Após Hipócrates, a medicina se tornou uma profissão com status social e reconhecimento próprio. O conhecimento hipocrático da anatomia era praticamente o mesmo de um escultor, baseado apenas nas partes visíveis e palpáveis do corpo humano. E, por isso, seu conhecimento clínico a respeito das doenças internas era restrito apenas às manifestações que se tornavam externas ao corpo. Hipócrates tinha uma capacidade de observação tão incrível que, sem nenhum instrumento de precisão, além de sua mente aberta e seus sentidos apurados, ele conseguiu relatar certas doenças de maneira tão detalhada que até hoje seus modelos de descrições são utilizados. Para ele, a medicina se fundamentava na arte da verdadeira inspeção e observação, revendo o quadro clínico do doente várias vezes até entender o que significava, ao invés de apenas anotar sintomas aleatoriamente. Foi assim que Hipócrates fundou o método de medicina à beira do leito, que tem sido a base da conduta de clínicos até hoje. Por conta de todas essas contribuições e inovações, Hipócrates é conhecido como o pai da medicina. A doutrina hipocrática era fundamentada na teoria humoral. Essa teoria é baseada na ideia de que o corpo é formado por 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. Cada um desses humores é associado a um dos 4 elementos e a uma estação do ano. Acreditava-se também que há naturalmente em cada pessoa o predomínio de algum dos humores e que esse predomínio influencia no biótipo do indivíduo e no seu humor. Visto isso, teríamos 4 diferentes tipos fisiológicos: o sanguíneo, o fleumático, o bilioso, o colérico e o melancólico. Na teoria humoral, a doença é ocasionada pelo desequilíbrio desses humores, tanto pelo excesso quanto pela falta de um ou mais deles. Um balanço perfeito de humores depende das variações climáticas, estação do ano, dieta e estilo de vida. Apesar do nome, o Corpus Hipocrático não foi escrito apenas por Hipócrates. É uma coleção heterogênea de diversos autores e temas diferentes que abrange aproximadamente 7 séculos. Um dos principais objetivos dessa coleção é destacar a visão racional da medicina, bem diferente da concepção mágico-religiosa. O segundo maior nome científico da Grécia Antiga, após Hipócrates, é o do médico, cientista, biólogo e filósofo Aristóteles. Ele herdou a tradição hipocrática e por isso defendia a teoria humoral. Além disso, foi responsável pela introdução da botânica, zoologia, anatomia comparativa, embriologia e fisiologia na medicina. Ele ensinou anatomia através da dissecção de animais e usando diagramas anatômicos que eram representados nas paredes de seu liceu. Aristóteles descreveu aproximadamente 500 espécies de animais, dos quais dissecou em torno de 50. Aristóteles aprofundou seus estudos em embriologia, analisando o desenvolvimento de aves, onde foi capaz de identificar batimentos cardiofetais e estruturas como saco vitelínico e alantoide. Por isso ficou conhecido como o pai da embriologia. Diferente de Pitágoras, ele defendia que o coração era o órgão primordial do corpo humano, responsável pelo calor inato e pelos sentimentos e pensamentos. Para Aristóteles, o cérebro era apenas uma glândula que secreta humores frios para prevenir o superaquecimento do corpo devido à atividade do coração. Com a fundação de Alexandria, a ciência e cultura grega foram firmemente implantadas na antiga civilização egípcia. Apesar de sua magnitude, Alexandria preservou os textos gregos e disseminou sua doutrina para o leste. Houve 2 grandes anatomistas alexandrinos, Herófilo e Erasístrato. Herófilo ficou conhecido como o pai da anatomia científica porque ele foi o primeiro a utilizar a dissecação do corpo humano para construir seu conhecimento. Ele descreveu o fígado e o baço. Foi o primeiro a reconhecer que havia sangue nas artérias e não ar, e as diferenciou das veias, e provavelmente foi o primeiro anatomista da história ocidental a dissecar cadáveres humanos.